Cara, pra gente entender o mecanismo de defesa, como é que as coisas acontecem no nosso corpo, vamos imaginar uma situação em que o nosso corpo está em apuros, que aconteceu alguma lesão em um dado tecido. Vamos imaginar que a gente sofreu um corte na pele, certo? Quando houve o corte na nossa pele, cara, algumas bactérias acabaram entrando, porque enfim, a superfície que nos cortou era uma superfície suja, vamos imaginar um vidro sujo, enfim, um prego enferrujado, cortou ali na nossa pele. Essa lesão, cara, que aconteceu ali na nossa pele, permitiu a entrada de um grupo de organismos que não eram muito bem-vindos ali para dentro do corpo, certo? Vamos imaginar que algumas bactérias acabaram entrando, certo? Bom, quando as bactérias entram e estão ali permeando o tecido, existe um leucócito que está ali mergulhado no tecido. O nome dele é mastócito. Cara, para nós aqui, podemos entender que o mastócito ele tem a mesma função do basófilo, certo? Então ele vai desencadear um processo alérgico, ele vai ter ali um processo alergênico naquela região em que aquelas bactérias acabaram entrando. Então, com o processo alergênico desencadeado, vai acontecer a vasodilatação e células de defesa que são bem atuantes, que atuam na linha de frente, vão vir correndo, cara, da onde quer que elas estejam, lá da corrente sanguínea, lá dos vasos linfáticos, dos linfonodos, enfim, vem correndo e vão ali combater essas bactérias. Cara, esse movimento, essa corrida dessas células de defesa para atacar o patógeno diante do alerta ali desse processo alergênico, certo? Do mastócito, esse movimento chama-se diapedese, tá bom? Que é esse movimento aí que as células vão caminhar, vão varar o epitélio para chegar na região de infecção. Justo? Muito bem. Quem é o primeiro cara que chega no local do corte ali da infecção? Vai ser o macrófago, cara. O macrófago vai chegar e vai começar a fagocitar todo mundo. Aí você lembra daquela música do Beto Barbosa, né? Fagocitar, meu amor, fagocitar. Adocica, meu amor, adocica, adocica, meu amor, a minha vida hoje. Tá bom, tá bom. Aí o macrófago vai lá, cara, e vai fagocitar todo mundo, vai fagocitar a galera ali que tá invadindo. Uma coisa que é massa da gente pensar, quando nós temos uma lesão, um corte, uma ferida, enfim, que tem pus, isso é indicativo da presença do macrófago, sabe? Porque quando o macrófago ele fagocita muito, 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 ele incha tanto que ele entra em morte celular, que a gente chama de apoptose, enfim, ele estoura, e o pus é um indicativo ali de infecção e da ação do macrófago. Então, o pus acaba sendo os agentes mortos, né, as bactérias mortas, junto com o resto celulares do macrófago que estourou, tá bom? Certo. Bom, mas paralelo a isso, o macrófago ele fagocita essas bactérias, na nossa historinha, né? Fagocita as bactérias. Na superfície dos organismos, cara, sobretudo dos patógenos, existe uma parada chamada de antígeno. O antígeno é uma substância que é um indicativo, né, de que aquela substância ela é estranha. O antígeno ele pode ser uma proteína, e normalmente mas pode ser também um carboidrato, pode ser também um lipídio, certo? Então, o macrófago fagocita, engole aquelas bactérias e reconhece na superfície delas a presença desses antígenos. E o que o macrófago faz, cara? Ele apresenta para o sistema imune esses antígenos. Ele fala, ó, sistema imune, entrou uma parada muito louca aqui que tem esse jeitão, e aí? Isso é do mal, isso é do bem? Qual que é desse rolê? A conversa do macrófago com os demais leucócitos, com as demais células de defesa, cara, é uma conversa química. E uma das substâncias que medeia que fala? Que faz a intermediação dessa conversa são chamadas de interleucinas. Entre leucina de leucócito. Então, um dos sinalizadores químicos dessa conversa são as interleucinas. Muito bem. Quando o macrófago faz isso, quem que é o primeiro que chega no rolê, cara? O linfócito T CD4. O linfócito T, ele projeta uma estrutura, se acopla ali ao macrófago, pega esse antígeno, coloca para dentro de si
para fazer, cara, um estudo detalhado, porque lembra, o linfócito TCD4 é bruxão mesmo, cara. Ele é o CDF da turma, porque ele foi lá no linfócito, lá no timo, quando ele estava maturando, e aprendeu tudo sobre o nosso corpo. Então ele faz uma análise bem detalhada daquele antígeno, se é de fato um antígeno estranho ou se na real é, enfim, uma proteína, uma parada no nosso próprio corpo, e o macrófago acabou cometendo um equívoco, certo? Se ele reconhecer aquele antígeno como de fato um antígeno pertencente a um organismo patógeno, o que ele faz? Ele apresenta esse antígeno para o linfócito B. O linfócito B chega então no rolê, produz uma proteína que se encaixa perfeitamente naquele antígeno. Então ele observa a forma daquele antígeno e produz uma proteína que se encaixa perfeitamente naquele antígeno. Ele produz 1, 2, 3 proteínas dessa, 4, 5 milhares de proteínas dessa e lança essas proteínas para a corrente sanguínea. O nome dessas proteínas, cara, é anticorpo. Então os anticorpos são proteínas produzidas pelo linfócito B, baseadas no antígeno que ele recebeu do linfócito T, CD4. Olha que perfeito, cara. Bom, o anticorpo ele tem duas finalidades. Uma, combater diretamente esse patógeno, visto que ele pode produzir alguma substância que possa prejudicar o patógeno diretamente, pode lesar o patógeno diretamente, ou o anticorpo pode sinalizar para o macrófago vir com tudo, com todo o seu potencial bélico e fagocitar todo mundo ali. Perfeito? Justo? Deu de entender, cara? Esse processo é importante e muito bonito.